Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente eu posso falar aqui para todo mundo sobre a origem dos Titãs. Todos os mistérios estão sendo revelados finalmente em Shingeki no Kyojin. Chegamos no porão, lá tinham 3 livros e nesses 3 livros do pai do Eren, uma história que estava escondida há tanto tempo. E são muitas coisas em um episódio só. Eu achava que seria um pouquinho mais lento, não, a adaptação correu bastante e eu estou aqui para isso, para explicar para vocês, para que você não tenha nenhuma dúvida. Então fica de olho. E você que não sabe ainda onde assistir Shingeki todos os domingos na mesma hora, com a qualidade máxima em Full HD, então você precisa clicar no link que vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. A Crunchyroll que está patrocinando este vídeo mais uma vez, obrigada Crunchyroll. Tem um catálogo imenso de animes, tanto Shingeki, que tem desde a primeira temporada e você pode acessar todas as outras de graça, olha só, e assistir tranquilamente, quanto vários outros animes que também estão disponíveis para acesso gratuito, muita gente não sabe disso, e clicando nesse link aqui embaixo, além de ajudar o canal e conhecer a Crunchyroll, você ainda vai poder acessar 14 dias de acesso premium de graça. Aí você pode ver os episódios de Shingeki logo que eles saem, no mesmo dia. Conheça a Crunchyroll, apoie este canal e se você acha que 14 dias de acesso premium de graça é muito pouco, então me siga no Instagram, porque eu estou dando lá 2 cupons por segunda-feira para as pessoas terem acesso de graça por 30 dias, acesso premium. Mas não esquece de clicar no link aqui, conhecer a Crunchyroll, acessar vários animes que você nem sabe que está saindo, porque além de tudo você ajuda esse canal aqui. Sim, foram muitas informações, porque nesse episódio a gente tem o quê? Um misto de coisas que soubemos através do que estava escrito nos 3 livros, dos 3 cadernos de anotação do Grisha Yeager, com também memórias que o Eren Yeager acessou involuntariamente porque ele tem um titã que anteriormente era do seu pai. Portanto, ele, como já vimos na primeira parte da temporada, ele consegue acessar essas memórias vez ou outra. E para a coisa ficar um pouquinho mais fácil de compreender aqui nesse vídeo, eu vou começar explicando a situação do pai do Eren. E a partir da história do Grisha, a gente vai inserir a história que se conta sobre a origem dos Titãs, ou as histórias. Marley, Eldia, Parades, que nomes são esses que surgiram nesse episódio? Basicamente, quando a gente vê o passado, a infância do Grisha Yeager, ele vive em um gueto, que é um local isolado por muralhas dentro do país chamado Marley. Dentro daquele gueto vivem as pessoas de uma nação conhecida como Eldia, pessoas que descendem do mesmo sangue da mesma pessoa chamada Ymir Fritz. E essas pessoas que estão ali dentro são consideradas impuras, elas pagam pelos erros dos seus antepassados, que a gente vai entender ao lidar com a origem dos Titãs. Mas elas não podem sair daqueles muros, porque elas são controladas pelas pessoas, pelo governo de Marley. E elas são rechaçadas, são humilhadas pela população de Marley como um todo. Só que Grisha Yeager, naquele momento, quis sair dos muros, mesmo sem permissão, porque sua irmã queria ver o dirigível e o dirigível ficava na cidade fora do gueto, fora da contenção para os eldianos. E quando eles saem, você vê que eles são maltratados, que eles são xingados de demônios, de lixo, mas eles conseguem chegar no dirigível, só que tinham 2 policiais. De onde? De Marley. E como crianças eldianas que saíram dos seus muros, da sua contenção, sem nenhuma ali indicação de que eles tiveram permissão, assim eles seriam punidos. Mas eles teriam que escolher entre punição física ou trabalho. Para não dar problema para os seus pais, o Grisha escolhe punição e ele fala que ele precisa receber a punição dele e da irmã, porque a irmã não quis ir. Só que a irmã é levada por um dos policiais, teoricamente, embora para sua casa, e o Grisha fica ali apanhando e depois fica vendo o dirigível, porque aquele policial ali que se chama Kruger diz, olha, já veio aqui para isso, já apanhou, então fica aí vendo. Só que a irmã dele nunca volta para casa. A irmã dele foi encontrada depois, morta, toda cheia de mordidas, sangrando, sem vida, na beira do rio. E a morte dela permanece um mistério por anos, porque o policial que a levou para casa, na verdade, disse que a levou até os portões ali do gueto de Libério, que é onde eles moravam, estavam contidos, e que ele tinha muito trabalho, então não teve como acompanhá-la para ver até onde ela chegou, o que aconteceu. Só que ele não tinha trabalho nenhum. E o Grisha Yeager questiona aquilo. Ele pequeno não aceita aquela verdade, só que o seu pai, ali naquele contexto em que eles eram rechaçados, em que eles eram considerados impuros, em que eles eram controlados, ele aceita a verdade. Pelo menos ali publicamente, o seu pai diz, sim, você está certo, vou ensinar para o meu filho que sobreviveu depois da morte da minha filha que ele não pode sair sem permissão.
que ele tem que aceitar que nós estamos pagando por causa de coisas que nossos antepassados fizeram. E o Grisha Yeager é uma criança que naquela realidade, assim como seu pai, cresceu sofrendo uma lavagem cerebral ou uma chuva de ensinamento sobre quem eram os Eldianos. Para facilitar para vocês, entendam uma coisa bem simples. Marlenianos são um povo, uma nação, um país, e Eldianos são outro povo de outra nação ou de outro país. O que a gente vai entender é como esses dois povos iniciaram há muito tempo um conflito que permanece até hoje, que tem consequências até hoje. Os nomes são para demarcar realmente nações, sendo que o sangue eldiano nesse contexto é muito importante, porque eles estão ligados à origem dos titãs por causa da matriarca desse povo, chamada Ymir Fritz. Segundo a história que Marley conta, que eles têm nos livros, Ymir Fritz fez um pacto com o demônio da terra. Assim ela conseguiu seus poderes de titãs. E com poderes de titãs ela fez coisas horríveis. E após a sua morte, a sua alma foi dividida em 9. E portanto surgiram outras 9 pessoas com 9 titãs originais. Titãs originais que são como os que a gente já conhece, o titã fundador, o titã que temos ali do Eren, temos um titã blindado, o titã colossal, a titã fêmea, o titã quadrúpede, o titã bestial, o titã mandíbula, que é o que a gente viu que a Ymir da tropa também conseguiu, e falta um. Sim, falta um, isso é importante. Esses titãs originais, segundo a história que Marley conta, teriam sobrepujado, teriam acabado com a nação marleniana, teriam colocado várias nações sob o seu poder, teriam forçado essas pessoas a terem relações com o povo eldiano para que eles pudessem se multiplicar, infestar as pessoas com o seu sangue, porque nessa história que a gente tem que entender é que apenas quem tem sangue eldiano consegue se transformar em titã. E para você ter um titã puro, que é o titã irracional, ou o titã original, que é o titã racional, você precisa de qualquer maneira ser transformado primeiro no titã irracional. E só quem tem sangue eldiano pode fazer isso. Por isso que no decorrer dessa história, a gente não vê marlenianos sendo transformados em titãs ou usando o seu próprio povo, também porque eles não querem, mas não teria como usar o seu próprio povo para serem titãs. Só que depois de tantos massacres, numa busca, segundo que os marlenianos falam, por eugenia, os eldianos acabam entrando numa grande guerra que Marley participou, e no decorrer dessa grande guerra, os eldianos acabam perdendo 7 dos titãs originais para Marley. A gente sabe, vamos lembrar de novo, que marlenianos então tem alguns titãs que já vimos. Colossal, quer dizer, acabaram de perder, mas tinham colossal, fêmea, quadrúpede, mandíbula, tinha também o bestial, blindado e falta um. Justamente o 7º de Marley é o 9º que ainda não apareceu nessa história até agora no anime. Só que no meio dessa guerra também existia uma família real que vinha diretamente do sangue da Ymir Fritz. Não eram apenas descendentes de eldianos, mas descendentes diretamente do sangue da original, da primogênita da Ymir Fritz. E o rei desta família, no período dessa guerra, decidiu que ele se retiraria do continente onde ficava Marley e iria para uma pequena ilha chamada de Paradi, ou Parades, da forma que escreve. E nessa ilha ele construiu as 3 muralhas que a gente conhecia desde o início da história, Maria, Rose, Sina. E com ele, este rei Fritz levou parte do seu povo, dos eldianos, só que vários ficaram. E esses que ficaram, depois foram então subjugados por Marley e conduzidos para viver nesses guetos sob humilhação, como a gente vê, por exemplo, naquele momento, o Grisha e sua família vivendo. Lá em Parades, esse rei, então, Fritz, ele fez o que a gente já sabia. Apagou a memória de todo mundo, não conseguindo apagar a memória, por exemplo, dos asiáticos e dos Ackerman, mas construiu as 3 muralhas, colocou dentro das muralhas titãs gigantescos como colossais, ameaçou teoricamente o resto do mundo que se alguém invadisse, ele liberaria aqueles colossais e destruiria o mundo, então não vem me encher o saco, vamos ficar aqui, vamos nos isolar e ninguém vai se lembrar do que tem lá fora, assim ninguém vai querer sair. Com ele levou o que a gente já conhece como o titã fundador, que estava na sua família real desde sempre. Ele criou um mecanismo, um bloqueio no titã fundador, fazendo com que ninguém a partir dele quisesse guerrear, quisesse sair das muralhas, quisesse acabar com a realidade que eles estavam inseridos.
A família real, então, mudou o seu nome para Raiz, o poder de controlar os titãs, o poder de possivelmente libertar os Eldianos fora ali de Paradis, que estavam em Marley, por exemplo, nos guetos. Isso ficou preso nas muralhas de Paradis, ficou preso com a família real e agora a coordenada está, como a gente sabe, com o Eren. Os anos na vida do Grisha passaram e ele de certa forma aceitou um pouco a sua realidade, embora no fundo ele não aceitasse tudo aquilo, mas ele se transformou num médico para herdar o consultório do seu pai e certo dia ele recebeu um paciente que tinha uma marca que o colocava como um revivalista ou restauracionista, depende da tradução, e esse cara fazia parte de uma organização de pessoas que queriam se rebelar contra Marley, acabar com o poderio de Marley e trazer de volta o Império Eldiano. As pessoas, de novo, que vivem naqueles guetos e que são humilhadas são os Eldianos, que vem lá da Ymir Fritz, que criou então os Titãs com um pacto demoníaco, teoricamente. Mas essa galera queria fazer alguma coisa, um plano para acabar com tudo isso, derrotar Marley. E Grisha descobre naquele momento que a sua irmã, lá atrás, quando morreu porque o policial que a levou a entregou para cachorros e ela foi engolida, mordida até morrer, numa morte terrível. E isso serve como combustível para ele entrar naquela rebelião. E ele se doa muito. E o Grisha acredita naquilo tudo. E é bom você ver como o Grisha é radical em todas as suas ideias, porque ele pega ilustrações sobre o passado, sobre a origem dos titãs, ele não consegue ler a linguagem antiga, que não é a que eles têm naquele momento, mas ele interpreta as gravuras conforme ele quer. Naquele momento, Marley está os dominando. É possível sim que Marley tenha deturpado e mexido na história, exagerado tudo que os Eldianos fizeram, mas ali o Grisha ele olha as gravuras e fala, não, a Ymir Fritz, a nossa ancestral, ela foi ótima. Por causa dela, dos titãs foram construídas estradas, ferrovias, muita prosperidade, então é tudo mentira. Vamos trazer de volta o Império Eldiano porque isso vai ser muito bom, vamos acabar com Marley. E o Grice, que o chama para a rebelião, o questiona naquele momento, mas você leu alguma coisa disso aqui? Não, não li, mas tá claro, é isso sim. É só para você entender. A gente tem duas versões, uma vinda do Grisha, de que a origem dos titãs veio com prosperidade, que o poder não veio do demônio nada, que é tudo muito bom, e a origem contada pelos marlenianos, que é bem mais macabra, e quem sabe talvez haja um meio termo, algo diferente disso, ou não. Respira, a história tá indo, qualquer dúvida vão deixando aqui embaixo e eu vou pedir para vocês perguntas que vocês tenham ainda depois desse vídeo lá no meu Instagram, então me siga lá de novo, porque eu vou fazer um segundo vídeo com base nas perguntas que vocês mandarem lá, então não esquece disso. No meio dessa rebelião existia uma figura muito importante que era alguém infiltrado no exército de Marley que se denominava o apelido Coruja. O pessoal da rebelião não conhecia ele, não sabia a sua identidade, mas tinham contatos e informações que iam e vinham que eram importantes. Em determinado momento, este coruja mandou uma mulher para eles, para a rebelião. E essa mulher se chamava, como se pronunciou no anime agora, tenho que falar certo, Dinah Fritz. Ela viria da família real. Ela teria como ancestrais justamente a galera que vinha da família Fritz. A linha direta através da Ymir Fritz, que tem sangue para poder controlar a coordenada. Parte da família real não foi levada com o rei Fritz, e você vê que a Dinah, por exemplo, se ressentia, tinha muita tristeza, e que também refletia naqueles Eldianos dali, que eles foram abandonados pelo rei Fritz, que lá atrás, durante a Grande Guerra, não fez nada, largou os seus compromissos e deixou que eles sofressem como sofriam naquele momento. E a cartada deles terem alguém da família real e a informação de que existia a coordenada lá na ilha de Paradis, o que eles não sabiam até esse momento, gera um novo plano. Então eles precisam dar um jeito de ir até Paradis, se infiltrarem, conseguirem a coordenada para salvar aqueles Eldianos dos guetos de Marley. É bom a gente entender também que essa rebelião era para aqueles Eldianos. Em nenhum momento há qualquer compaixão ou qualquer pensamento sobre quem está nas muralhas, porque quem está nas muralhas abandonou quem ficou. Nisso, Grisha se casa com Dinah e tem um bebê que se chama Zeke, ou Zik. Zeke é justamente quem depois se torna o nosso titã bestial.
E ele tem sangue real porque a sua mãe tinha. E naquele momento, tanto Grisha quanto a Dinah, não me acostumo com isso, gente, eu falei Dina por tantos anos, mas ambos têm ideais muito fortes ligados à ideia de trazer o Império Eldiano de volta, e isso faz com que eles não tenham um papel de paz assim tão bom. Isso fica claro quando, de repente, o Império Marleniano, que está passando por muitas guerras com outras nações, e usa os seus titãs nas guerras, de repente, de qualquer forma, os marlenianos começam a ter problemas porque a tecnologia está avançando. Mesmo lá fora, os titãs começam a ficar cada vez mais obsoletos ou surge a necessidade deles conseguirem mais tecnologia, mais recursos, mais combustível. E sabe onde tem mais recursos, mais minérios, mais combustível? Parades. Lá onde estão as muralhas. E que também está a coordenada, que pode trazer algo ainda mais útil na hora de utilizar titãs. Então Marley quer chegar em Parades, mas eles não podem ignorar o aviso do uso dos colossais das muralhas, então eles precisam ter uma tática de se infiltrar. Só que, de novo, marlenianos não podem virar titãs, então por isso eles criam um programa para recrutar galera ali dos guetos eldianos que sofrem. Mas de vocês, as crianças que se colocarem nesse programa, elas e as famílias serão considerados marlenianos honorários. Vocês serão considerados melhores do que demônios. Vocês terão uma vida melhor. Então agora marlenianos estão em busca de crianças para que elas herdem o que eles têm como os titãs originais. Os 7 titãs que estão no poder deles, para que eles comecem um plano para invadir Parades furtivamente. E aí é fácil de vocês entenderem que, de alguma forma, sim, depois a gente vai ver que é justamente esse mecanismo que propiciou que algumas das pessoas que a gente viu invadindo Parades tivessem seus titãs. E nessa hora, o Grisha tem a brilhante ideia de usar o seu filho como um infiltrado, colocar o Zeke no programa de Marley e fazer com que ele conseguisse um titã original, um poder incrível, fosse para a Ilha de Parades, mas ele era infiltrado, porque ele conseguiria coordenada para uso deles, dos revivalistas, para acabar com o império de Marley. E aí ele começa a fazer o que ele admite nas suas memórias que foi um erro, porque ele começa a fazer com que o seu filho tenha uma carga enorme de todos os seus ideais, de como Marley mentia, de como eles sofriam, de como ele, uma criança de nem 10 anos, tinha a responsabilidade de conseguir traçar um plano gigantesco ou seguir um plano dificílimo, se infiltrando no meio de mentiras de pessoas muito complicadas para conseguir trazer de volta o Império Eldiano. Aquilo era muito difícil. E mesmo que não tenhamos nesse momento qualquer detalhe, o que você precisa saber é que, em determinado momento, pela sua sobrevivência e sobrevivência dos seus avós, o Zeke, criança, entrega os seus pais e todos os revivalistas para o exército de Marley. E assim todos são presos e levados para o paraíso. E o que era o paraíso? Era a morte. Pior que a morte, na verdade. Eles eram levados para Parades, para a ilha em que estão as 3 muralhas que a gente conhece, Rose, Maria e Sina. E é uma ilha, então eles chegam na praia. E logo na praia há já um muro. E neste muro eles punem os eldianos dos guetos que cometeram algum crime, como os revivalistas, os transformando em titãs puros ou titãs irracionais. E os largam nas praias. E assim vão enchendo toda a área ao redor das 3 muralhas com vários titãs irracionais. Muitos desses vocês vão reconhecer, porque justamente são vários dos que invadiram ali as muralhas quando o primeiro buraco foi feito na primeira temporada. Ele vê que a sua esposa, a Dinah, ela seria transformada em titã também na sua frente. Por mais que ele tenha contado no seu depoimento, quando ele foi torturado, que ela tinha sangue real, mas ele contou para o tal Kruger, que era o coruja, o infiltrado. E esse Kruger, por algum motivo, não queria que ele contasse para as pessoas ali que ela tinha sangue real. E ela foi transformada em titã irracional na frente do Grisha, como todos os outros ali. E ela fala no fim que ela sempre procuraria com ele, com um sorriso no rosto. E é com um sorriso que ela é transformada em titã e vira a nossa titã sorridente, que por vontade do Sayama acaba depois, anos depois, invadindo as muralhas, indo diretamente até a casa do Grisha e matando a outra esposa do seu ex-marido, na frente do Eren. Não era um titã qualquer que matou a mãe do Eren, para vocês verem, era a ex do pai dele. E não acaba por aí. O Kruger, que era o coruja, o infiltrado dos revivalistas, ele se revela para o Grisha, ele mata então ali o soldado que há anos atrás provocou a morte da irmã do Grisha e ele se transforma em titã.
Ele fala para o Grisha, assim é como vira um titã, presta atenção, que ele vira um titã muito parecido com o titã que nós já vimos nessa história, o titã que depois o Eren se transforma. E como titã, ele acaba com o navio que os trouxe ali e ele começa a matar a todos enquanto um Grisha, assustadíssimo, vê tudo. Mas já dá para vocês tirarem várias conclusões. Eu vou fazer o segundo vídeo justamente para responder essas perguntas de vocês, questionamentos que ainda precisam aparecer, porque esse vídeo vai ficar mais longo do que os comentários normais, mas porque finalmente estou explicando a origem dos titãs para todo mundo. Já existia um vídeo anterior, mas aqui eu estou indo até o ponto que o anime foi e explicando até onde o anime me permite e espero que da melhor forma possível. No presente a gente reforça que grande parte desse flashback veio de memórias que o Eren estava acessando quase como um sonho, e um sonho dolorido, porque ele sente como se ele estivesse lá na pele do pai dele. De fato, ele acorda chorando, gritando, ele assusta o Armin que está ali, porque Eren e Mikasa estão presos em celas por terem desrespeitado os seus superiores para tentar salvar o Armin, como a gente viu nos episódios passados. E eu acho maravilhoso que a Mikasa está toda descabelada, mas super preocupada com o Eren ainda, que está atormentado com tudo que ele acabou de descobrir. O próximo episódio tem um nome muito peculiar, que é Shingeki no Kyojin, na tradução Titã de Ataque. Ainda temos mais coisas para saber e descobrir, mais detalhezinhos em 2 episódios que finalizarão essa terceira temporada, que traz todo um novo processo da gente entender que o mundo é bem maior do que apenas aquela ilha. E existe uma história de quase 2000 anos atrás, da origem disso tudo, que agora a gente começa a entender. Começa, porque ainda há lacunas, inclusive no presente do mangá. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender as primeiras informações que já surgiram. Ainda virão mais flashbacks, inclusive continuação do que a gente já estava assistindo ali em relação ao Grisha no próximo episódio. Vou continuar explicando de novo. Me siga no Instagram para que você consiga tanto os passes de 30 dias aí de graça da Crunchyroll através dos meus stories, quanto também para vocês mandarem as perguntas de vocês para eu fazer o próximo vídeo dessa semana, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Não esquece de clicar aqui embaixo no link da Crunchyroll, porque assim vocês ajudam este canal e conferem vários dos animes que estão no catálogo deles, e de graça, inclusive. Se inscreve aí para não perder nenhuma informação de Shingeki e vários outros animes que saem aqui no canal em vários vídeos na semana, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!